Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Polímata. Hoje falaremos sobre a Nicarágua e por que esse país tem a fama de ser uma ditadura e de perseguir bispos católicos. Uma breve história da Nicarágua. A independência da Nicarágua é um capítulo fundamental na história deste país centro-americano. Após séculos de domínio colonial espanhol, a Nicarágua tornou-se uma nação independente em 15 de setembro de 1821. Este marco histórico, marcado por luta e resistência, permitiu ao país começar sua própria jornada como uma sociedade soberana. Os líderes locais desempenharam um papel fundamental nesse período, lutando fervorosamente pelo direito à liberdade e autodeterminação de seu povo. Avançando na era pós-independência, o país passou por uma fase de formação e instabilidade política. Inúmeros líderes surgiram e caíram, cada um contribuindo à sua maneira para moldar o presente e o futuro da Nicarágua. Alguns dos principais líderes históricos incluem José Santos Zelaya, que governou o país por quase 2 décadas, e Anastácio Somoza Garcia, cuja dinastia governou a Nicarágua por quase 50 anos, até ser derrubada pela Revolução Sandinista em 1979. A Revolução Sandinista foi outro ponto de virada importante na história da Nicarágua. A revolução, liderada por Daniel Ortega e outros membros do Frente Sandinista de Liberação Nacional, FSLN, marcou o fim da Era Somoza e o início de uma nova era socialista na Nicarágua. Apesar das controvérsias, esta revolução representou um marco importante na busca pela justiça social e pela igualdade. Hoje, a Nicarágua continua a ser um país em busca de estabilidade política e progresso socioeconômico. As lembranças do colonialismo, as lutas pela independência, a era dos líderes locais, a Revolução Sandinista ainda ressoam na mente dos nicaragüenses. Com esperança e determinação, o país segue em sua jornada até um futuro promissor, aprendendo com o passado e lutando por um melhor amanhã. A ditadura na Nicarágua. Nos anos que se sucederam ao estabelecimento da ditadura, testemunhamos uma série de conflitos violentos e violações dos direitos humanos. Uma sociedade que antes era conhecida pelo seu fervor democrático foi transformada numa paisagem sombria e opressiva, a liberdade foi restringida e o medo tornou-se um residente constante. O estado de medo incutido na população foi uma arma poderosa usada pela ditadura para manter o controle e suprimir qualquer oposição ou dissidência. Além disso, impactos dessa magnitude sempre possuem ramificações econômicas. A instabilidade política e a repressão levaram a uma fuga de capital, negócios falidos e o desemprego disparou. A economia da Nicarágua foi atingida de uma maneira que ainda é sentido hoje, tornando-se um dos países economicamente mais fracos da América Latina. Com a debilitação da economia já em curso, era inevitável que a pobreza se enraizasse nas camadas sociais mais baixas da Nicarágua. As secas frequentes exacerbaram esse problema, com muitos dos habitantes rurais do país incapazes de cultivar o alimento necessário para sustentar suas famílias. Isso levou a uma dependência cada vez maior de ajuda internacional, o que por sua vez aumentou a dívida externa do país. A crise econômica também se refletiu na qualidade do sistema educacional e de saúde. A falta de fundos se traduziu em escolas mal equipadas, com professores inadequadamente treinados, resultando em altos níveis de analfabetismo e uma força de trabalho menos qualificada. O sistema de saúde, por sua vez, viu um aumento nas taxas de mortalidade e morbilidade, uma vez que o atendimento médico básico se tornou inacessível para muitos dos cidadãos mais pobres. Assim, a situação socioeconômica da Nicarágua levou a uma espiral descendente, com o estado do país piorando gradativamente. A economia, debilitada por políticas mal planejadas, permanece estagnada e a margem de melhoria parece cada vez mais distante. As instituições governamentais, enfraquecidas pela instabilidade política, são efetivamente incapazes de implementar reformas necessárias. Isso só perpetua os problemas referidos, fazendo com que a Nicarágua continue sendo um dos países menos economicamente estáveis da América Latina. Entender essa fase da história não é apenas crucial para apreciar a atmosfera política e social atual da Nicarágua. É uma obrigação. Uma vez que essa compreensão nos permite estar cientes dos erros do passado, a fim de garantir que eles não se repitam no futuro. Os anos de ditadura na Nicarágua são um lembrete sombrio de como a liberdade e a democracia, por vezes, são postas em xeque, e devemos estar sempre vigilantes para proteger nossos direitos e liberdades. A Igreja Católica e a prisão de bispos. A Igreja Católica e a prisão de bispos é um tema profundamente relevante que necessita de uma análise minuciosa. A Igreja Católica, sendo a maior instituição religiosa do mundo, tem sua influência espalhada globalmente. No coração desta organização monumental estão os bispos, líderes espirituais que guiam a fé dos seguidores. No entanto, as recentes prisões de bispos levantaram questões sobre a integridade e a responsabilidade desta orgulhosa instituição. Ao longo da história, a Igreja Católica superou numerosos desafios e adversidades,
mas a questão contemporânea da prisão de bispos revela profundas fissuras éticas e morais internas. Em muitos casos, estas prisões foram o resultado de acusações sérias que vão desde a corrupção financeira até abusos sexuais. Essas prisões não só mancharam a reputação da Igreja Católica, mas também abalaram a fé de muitos católicos ao redor do mundo. É crucial lembrar que, embora esses casos sejam perturbadores e condenáveis, eles não representam a totalidade dos bispos ou da Igreja Católica como um todo. Existem muitos líderes eclesiásticos que continuam genuinamente comprometidos com os valores cristãos de amor e justiça, e o trabalho deles não deve ser ofuscado pela malfeitoria de alguns. Outro aspecto a ser considerado é a contribuição da Igreja Católica para o desenvolvimento social em Nicarágua. Iremos discutir a atuação dos projetos paroquiais nas áreas de educação e assistência social, que visam melhorar o bem-estar, em particular em comunidades mais carentes. Adicionalmente, analisaremos o impacto dessas ações para o fortalecimento do sentimento de unidade e cooperação entre os cidadãos. Dentre as diversas atividades realizadas pela Igreja, as ações educacionais se destacam. Por meio de seus projetos paroquiais, a Igreja Católica fornece instrução religiosa e secular para crianças, jovens e adultos. As iniciativas de educação são elaboradas com o objetivo de não apenas transmitir conhecimento, mas também desenvolver a consciência social e formar cidadãos conscientes. Em relação à assistência social, a Igreja realiza trabalhos significativos nas áreas de saúde, alimentação, moradia e reabilitação de dependentes químicos, com maior foco nas comunidades mais pobres. Essas iniciativas visam minimizar a desigualdade social e promover uma atmosfera de solidariedade através do apoio a aos necessitados. É importante notar que a contribuição da Igreja para o desenvolvimento social em Nicarágua não se limita a essas atividades. A presença constante da Igreja na vida diária dos nicaraguenses, especialmente durante celebrações religiosas e eventos culturais, fortalece o sentimento de unidade e cooperação entre os cidadãos. Entretanto, a Igreja Católica enfrenta desafios em suas atividades, como a falta de recursos materiais e a necessidade de melhoria contínua em seus projetos, o que demanda grande empenho e dedicação da equipe paroquial e dos voluntários envolvidos. Apesar desses desafios, a organização tem conseguido fazer uma diferença tangível na vida dos cidadãos nicaraguenses, contribuindo significativamente para o desenvolvimento social do país. Curiosidades e fatos interessantes sobre a Nicarágua. Nesta parte final do vídeo, compartilharemos algumas curiosidades e fatos interessantes sobre a Nicarágua, incluindo sua cultura, tradições e segredos pouco conhecidos. Essas informações irão enriquecer ainda mais a sua compreensão deste país incrível e te deixar com vontade de explorá-lo ainda mais. Continuando a nossa jornada de descoberta, vamos mergulhar profundamente na rica história da Nicarágua. Esta nação é um tesouro de histórias contadas através de seus patrimônios históricos e maravilhosamente preservadas em suas cidades coloniais. É fascinante como cada detalhe, cada prédio e até a confecção de um artesanato tradicional carrega consigo um fragmento da história deste lugar incrível. Não podemos deixar de falar da diversificada gastronomia nicaraguense, que reflete a herança indígena e espanhola do país. Delicie-se com a tradicional galo pinto, uma mistura de arroz e feijão considerado o prato nacional, ou experimente o vigorón, um prato de repolho, iuca e carne de porco. Além da comida deliciosa, a Nicarágua é famosa por seus ricos cafés e licores feitos de frutas locais. Mas a Nicarágua não seria a mesma sem a sua vibrante cultura do folclore. A dança e a música, integradas ao dia a dia dos nicaraguenses, têm um significado profundo e muitas vezes retratam lendas e contos populares que têm sido transmitidos de geração em geração. Esses aspectos da cultura da Nicarágua, juntamente com a hospitalidade genuína de seu povo, tornam a visita a este país uma experiência verdadeiramente enriquecedora e inesquecível. Finalmente, não podemos esquecer dos impressionantes vulcões da Nicarágua, alguns dos quais ainda estão ativos. A paisagem natural do país, com lindas praias, lagos deslumbrantes e florestas tropicais repletas de vida selvagem, é uma verdadeira maravilha para os exploradores de coração. Desfrute do desafio de subir um vulcão ou relaxe na praia com a vista dos maravilhosos pores do sol da Nicarágua. Então, junte-se a nós nesta viagem exploração e inspire-se na Nicarágua, um país de riqueza cultural e natural, pronto para ser descoberto.